Conteúdo 1, constelação familiar, vida sistêmica. A gente tem uma ideia que constelação é uma varinha mágica que vem e que instantaneamente muda uma série de coisas. Eu vou te dizer que antes de uma mudança instantânea, uma liberação de karma instantâneo, a constelação familiar, ela vem trazer uma ideia, um processo, uma maneira de viver, de olhar para a vida, como se a gente mudasse a forma de ver, o ponto de vista, como se a gente subisse num edifício alto e de repente a gente começasse a ver o todo, ao invés da individualidade que a gente via lá de baixo. Não é sobre mim, é sobre todos. O equilíbrio do todo está em primeiro lugar. É importante perceber que o equilíbrio vem como uma regra automática, uma lei automática que simplesmente acontece. Quando alguma coisa é tirada, outra é colocada no lugar. É como se fosse um jogo de compensações que acontecem quando o todo está desequilibrado, para que ele se reequilibre novamente. O objetivo é sempre olhar para aquilo que é e aceitar aquilo que é, ficar com aquilo que é. Quando a gente fala em constelação, a gente fala em ausência de intenção, sem esperar um resultado, apenas conhecer a verdade, experimentar aquilo que é. Ausente de intenções, ausente de medos, ausente de expectativas, ausente de pena. Será que nós somos capazes dessa ausência de controle? De apenas oferecer para o outro o que temos de mais precioso, a qualidade da nossa presença. Experimentar a mim mesmo, o outro, o sintoma, e por meio da experimentação, eu melhoro a minha qualidade de vida. A gente já sabe que o problema nunca está no outro. O problema está na minha incapacidade de aceitar o outro da forma como ele é. Na minha incapacidade de experimentar o outro como ele é. A constelação não exatamente resolve. Ela traz mais compreensão e mais recursos internos para que eu viva o que é. A verdade, se a gente for olhar lá de cima daquele prédio, se a gente for olhar o todo, a verdade é neutra. O meu sofrimento vem de identificações e de não aceitação. Então a busca não é por mudança, mas por consciência. A gente sofre por ter uma visão limitada, uma percepção limitada de um desafio. Se eu mudo o foco do problema para a solução, a minha percepção já muda. Então, a elevação dos níveis de consciência que a gente procura é sair dessa percepção estreita do eu, do meu olhar, do meu interesse, do meu desejo, do meu controle e partir para uma percepção mais ampla, o todo, o nós. A visão que a gente tem quando sai do nível da rua e vai para aquele topo de um prédio alto e olha para fora. Até onde você consegue ver?
O nosso mundo interno precisa ser um sim absoluto para o mundo externo. Uma fórmula de sofrimento. O meu mundo interno diz não para o meu mundo externo, diz não para o que é e tenta controlar e mudar a realidade. Não existe mudança, existe consciência numa percepção ampliada. Uma fórmula de felicidade em contrapartida, ajustes finos no interno, a partir da ampliação da percepção e aceitação do que é. Veja, o problema nunca é o problema. As constelações como ferramenta, elas me possibilitam enxergar além do problema. O problema é o desequilíbrio sistêmico por trás do problema. E é possível criar intervenções nesse desequilíbrio sistêmico com mudanças na lei de vínculo, ordem, troca. Essas mudanças não têm a ver com constelar, mas com tornar-se consciente. Quando a gente pensa no equilíbrio do todo, a gente vê que a engenharia divina, essa inteligência universal, é perfeita. E o jogo de compensações atua de forma incessante para trazer o equilíbrio sistêmico para tudo que é. E todos nós estamos a serviço desse equilíbrio. Feche os olhos um minuto e se perceba. Perceba-se totalmente conectado. Como é para você sentir que você faz parte do todo e está a serviço do equilíbrio do todo? Volte os seus olhos para as circunstâncias da sua vida, no passado e no presente. Olhe para o seu relacionamento, para todos os seus relacionamentos, a partir da sua visão interna, a partir de você. Sinta na pele o que é ter vivido e viver tudo isso. Como você se posiciona, como você se coloca. É possível que nesse momento você suba alguns lances de escada e comece a ver de cima a intergeracionalidade. Comece a ver os relacionamentos que houveram antes, que existiram antes de você chegar. Perceber que os seus pais, assim como você, também foram filhos. Perceber que eles tiveram faltas, que eles tiveram presenças, que eles tiveram treinamentos para ser como eles são. Aquelas pessoas que convivem com você, marido, esposa. Perceba como eles também vêm de outras criações e comece a cada degrau que você sobe. Imagine que você vai ampliando a sua visão, percebendo repetições de padrões, percebendo compensações, percebendo o quanto que cada um de nós muitas vezes faz coisas que a gente não compreende. Tem necessidades internas e impulsos que são além da nossa consciência. Deixe que os seus sentimentos e as suas emoções fiquem lá embaixo, junto com todos. E olhe de cima, desconectada de tudo aquilo que você sentia. Percebe como que nesse momento você deixa de ser o centro do seu mundo e começa a ser um integrante do seu sistema familiar, pertencente e a serviço do equilíbrio do todo? Quando você olha de cima e de longe para todo o seu sistema, qual é o tamanho dos seus problemas, da sua dificuldade de relacionamento?
da cobrança para que o outro atenda às suas necessidades, para que as coisas estejam dentro do seu controle. A iluminação não é um lugar onde você precisa chegar. A iluminação é apenas ficar. Fique nesse lugar enquanto ele for bom para você. Quando voltar, volte com a ideia, trazendo consigo o sentimento, o sabor de que assim como você, cada um de nós está a serviço do todo e da mesma forma vulnerável a todos os tipos de compensação. Te desejo uma linda reflexão. Um beijo grande e até a próxima.